Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo e hoje eu gostaria de trazer um tema aqui pra vocês. Eu acho de extrema relevância. Será que realmente eu sou uma pessoa que procrastina? Como tá aí no título, da procrastinação mesmo. E eu vim trazer pra vocês alguns pontos aqui que eu tava estudando, assistindo alguns vídeos e pensando sobre a minha própria vida, sobre essa questão da procrastinação. Confesso que eu sou uma pessoa que procrastina em muitas coisas. Enfim, eu vou trazer aqui pra vocês alguns pontos, algumas coisas que eu falei, eu preciso gravar um vídeo sobre isso. Então, primeiro eu peço que se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like pra mim, é muito importante, tá bom? Pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, que vocês estão gostando dos vídeos que estão por aqui, e para que o YouTube também entenda e entregue para mais pessoas, para elas poderem assistir a esses vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal aqui embaixo. É bem fácil e bem rapidinho para você continuar acompanhando os próximos vídeos que vão sair por aqui, tá bom? Então bora lá para saber o que é de fato uma procrastinação. Então, procrastinação é aquela coisa que você deixa para amanhã. Na verdade, eu fiz até uma pergunta lá no meu Instagram e eu perguntei assim: você se considera uma pessoa procrastinadora em alguma área? E as pessoas que responderam assim, eu coloquei sim e não, né? Eu ia colocar até às vezes, mas às vezes ia ser um pouco meio um pouco assim aéreo para as pessoas responderem. E a maioria respondeu que é procrastinador em alguma área. E depois eu coloquei uma caixinha de pergunta, né, pra pessoa me responder, assim, me falar em qual área ela se considera uma pessoa que procrastina mais. E teve pessoas falando que é academia, né, então ele no exercício físico. Tem pessoas que falou que procrastina em tudo. Teve pessoas que falou que o que puder deixar pra lá, o que puder deixar pra depois, deixa. Então, assim, as pessoas, elas realmente procrastinam muito. O procrastinar é realmente deixar pra amanhã, deixar pra depois. E o que eu percebo na minha própria vida, porque eu tô falando coisas que acontecem na minha vida, não sabe aí no que procrastina, no que precisa parar de procrastinar, coisas que são necessárias a gente fazer. Mas uma coisa que eu ouvi que foi muito interessante pra mim sobre essa questão da procrastinação é que às vezes as pessoas elas querem fazer o quê? Elas querem fazer aquele planejamento perfeito da vida, né? Eu quero fazer aqui uma lista das coisas que eu preciso fazer. Isso é legal, isso é importante para o seu cérebro também entender as coisas que devem ser prioridades, que você deve priorizar e começar a fazer. Porém, se você ficar esperando ter esse planejamento perfeito, você basicamente só tá procrastinando mesmo. Você só tá deixando pra lá algo que você já deveria pegar e começar a fazer. Então, o significado de procrastinar mesmo é adiar ou deixar alguma coisa para fazer em outro momento. Não fazer o que precisa ou que se programou para fazer no tempo estimulado. Então, procrastinar significa isso. Se até agora nesse vídeo você sente, você sabe que você é uma pessoa procrastinadora, uma pessoa que sempre deixa as coisas para fazer depois e acaba não fazendo, porque o que eu sinto é que eu deixo muito as coisas para depois. Se eu preciso ler, eu falo, depois eu leio. Se eu preciso responder um negócio aqui, eu falo, depois eu respondo. Se eu preciso escrever uma coisa aqui, um trabalho, eu falo, depois eu escrevo. Então, as coisas que precisam ser feito, a gente acaba deixando para depois e a gente acaba não realizando, a gente acaba não fazendo aquela determinada tarefa que deveria ser prioridade. E uma coisa que eu achei muito interessante é que a procrastinação, ela te faz achar que amanhã você vai ter condições melhores para fazer aquela tarefa que você deveria ter feito hoje. Eu preciso ir treinar hoje. Mas aí eu falo, hoje eu tô cansada. E realmente às vezes a gente precisa parar também, descansar, a gente tem que entender esse momento. E a gente sabe, a gente não é bobo, né, gente? A gente sabe que os momentos que a gente realmente tá cansado, os momentos que a gente realmente precisa descansar e os momentos que a gente só tá com preguiça mesmo. A gente sabe esses momentos, não precisa às vezes a pessoa falar com a gente sabe realmente que a gente tá procrastinando, a gente só não quer deixar de procrastinar. Essa é a verdade. Então, a procrastinação, ela te faz achar que amanhã, que sempre depois, você vai ter as condições ideais, as condições melhores para fazer aquela tarefa. É um erro porque você acaba não fazendo. Então, como eu dei o exemplo da academia, hoje eu falo, hoje eu não vou fazer porque eu coloco outras coisas na frente que às vezes nem são coisas que deveriam ser prioridade. Um exemplo, eu preciso passar um pano em tal lugar.
Mas aquilo ali eu posso fazer depois. Aquilo realmente eu posso deixar pra depois, porque eu sei que eu vou fazer ali em algum momento. Mas às vezes a academia eu não vou fazer em outro momento. Então, se eu não fizer agora, depois eu não vou fazer. A gente sempre tende a achar que amanhã eu vou ter as condições melhores para fazer aquela tarefa. Amanhã eu vou ter as condições melhores para ler aquele livro. Isso é mentira, isso é uma mentira que você cria para você mesmo e fala que você vai ter as condições melhores, mas você não vai. E essa questão da procrastinação, gente, é algo tão sério, porque eu falo, só tem como eu falo das minhas próprias experiências. Mas talvez você vai se identificar ou você vai lembrar de coisas que você procrastinou, que você hoje se arrepende por ter procrastinado sobre aquilo. Por exemplo, eu já queria ter marcado essa consulta aqui, tal dia. Aí eu pensei, amanhã eu faço. Aí daqui a pouco eu faço. E aí eu não fiz. Então, ou seja, eu deixei de ir no médico, eu deixei de ir em tal consulta porque eu procrastinei. Um dia chuvoso, eu já perdi consulta por causa disso. Uma dura realidade. Mas eu já perdi consulta por questão de preguiça, de procrastinar. Eu falar, nossa, aí acordou um dia chuvoso, longe eu não vou. Então, e aí hoje eu penso, assim, não é algo que era grave, né? Mas eu penso assim, não, eu poderia ter ido nessa consulta, né? Eu poderia ter feito isso. Então, olha pra você ver como é tão sério essa questão da procrastinação e a gente acha que é uma bobeira. Não traz consequências pra gente, mas traz. Até hoje que eu já deveria ter marcado ou procurado, né, um determinado especialista e eu deixei pra lá. Falei, outra hora eu pesquiso, outra hora eu pesquiso o preço, eu pesquiso qual que é o lugar, qual que é o horário que eu posso ir. Rápido a gente conseguiria resolver, mas pela procrastinação de, como eu falei, de achar que amanhã, que depois, que em algum momento você vai ter as condições melhores para começar a fazer aquilo, você acaba deixando de fazer. Então, a pergunta que não quer calar, acredito que todo mundo que vai pesquisar vídeos, títulos como esse, né, sobre a questão da procrastinação, é como eu acabo, como eu venço a procrastinação. Eu anotei aqui alguns pontos para você, mas é importante, e eu falo isso para mim também, e para você que tá me assistindo, é importante que se você quer vencer a procrastinação, realmente você tem que ter esses pontos que eu vou trazer aqui pra vocês. Claro que não é o único jeito, é o único jeito que tá certo, não. Mas são os pontos que eu ouvi de pessoas que realmente são especialistas nisso, vamos dizer. Muito válido, né, pra gente realmente começar a vencer a procrastinação. Então é importante você querer, né, você decidir de fato mudar a sua vida. Então, um dos pontos que eu anotei aqui, que não é nem o primeiro que tá aqui na lista, mas eu acho que deve ser o primeiro para eu trazer para vocês, é justamente a mudança de comportamento. Então, o primeiro passo para você vencer, para você estar aí nesse passo de realmente vencer a procrastinação, seja em qualquer área da sua vida que você esteja procrastinando, é mudar o seu comportamento. Não adianta você assistir vídeos como esse, dentre tantos outros que tem aí na internet, se você não está disposto a mudar, disposto a vencer. Porque tudo na nossa vida sempre tem um pouco ali de dificuldade para fazer alguma coisa. Nada vai ser fácil assim. Mas se a gente não está disposto a fazer aquilo, a correr atrás daquilo, realmente vai se tornar muito mais difícil do que realmente é. Outro passo que eu anotei aqui é pegar e fazer aquelas tarefas que você precisa fazer. Pode ser uma coisa muito boa, muito clichê de falar, mas é verdade. Se tem uma coisa que você precisa fazer agora, então pegue e faça agora. Não fique esperando, como eu disse, o momento perfeito amanhã, porque amanhã você vai dar a mesma desculpa que você deu hoje. Então tem uma tarefa que é prioridade para fazer, que você tem que fazer, pegue e faça agora. Você lembrou aí, já pega e faça. Não fique esperando, porque esse negócio de esperar não dá certo, a gente já sabe que não, né? O terceiro ponto é pegar tarefas mais difíceis, né, demandas que realmente levam mais tempo. Às vezes você precisa começar a fazer, sei lá, escrever alguma coisa, arrumar a casa, arrumar alguma coisa. Pegue e comece a fazer por essas tarefas mais difíceis, porque se você deixar aquilo que é mais difícil para depois, aquilo que talvez é mais cansativo, aquilo que não necessariamente é mais cansativo, mas que é mais difícil para você fazer, você vai deixar para lá. Então pegue aquilo que é mais difícil para você no momento e comece por isso. Uma das coisas da procrastinação que você precisa entender é que você precisa entender que aquilo ali que você está fazendo precisa ser feito e aquilo é um benefício para você.
Se você entender isso não é fácil, nem sempre vai ser fácil, nem sempre você vai estar com essa mentalidade. Tem dias que a gente tá com a mentalidade assim, nossa, acordei, eu quero fazer tudo que tem pra fazer, mas a maioria dos dias não são assim. A maioria dos dias a gente tá com preguiça, a gente tá cansado, a gente tá exausto. Outro ponto é, qualquer atividade, qualquer tarefa que faça com que você leve até 5 minutos pra fazer, faça isso primeiro, faça isso já. Como eu disse, às vezes a gente quer fazer as coisas não por prioridade, mas por a gente achar que aquilo ali deve ser feito. Então, também priorize aquilo que realmente é prioridade para você, que é realmente prioridade para eu fazer agora. Então, pegue e faça isso primeiro. E coloque realmente, aí vem a questão da lista, para o seu cérebro entender o que é e o que não é prioridade. Às vezes você tá ficando cansado porque você tá fazendo coisas que não são prioridade primeiro e aquilo que é prioridade você quer fazer depois. Então aí quando você vai fazer, você já tá cansado, já tá exausto, seu cérebro não tá entendendo mais nada e às vezes você vai fazer aquilo no final do dia. Então no final do dia você já fez um monte de coisa e já tá cansado. Então você não consegue mais fazer aquilo que é prioridade, aquilo que você deveria ter feito primeiro. Comece já fazendo aquilo que leva até 5 minutos pra você fazer, já comece fazendo. Às vezes você leva mais tempo procrastinando do que realmente fazendo aquela tarefa. Outra coisa que o pessoal gosta de falar muito, tem outras pessoas que odeiam essa palavra, que é rotina, né? Fazer aquilo ali todo dia, sempre, tá fazendo aquilo. Confesso que tem momentos que eu não gosto de rotina, tem momentos que eu já acho que eu preciso ter, mas o que acontece? Pessoa que é procrastinadora, ela realmente não gosta de rotina. Ela se sente muito presa à rotina. Só que a pessoa, ela precisa entender, né? Nós precisamos entender que nós precisamos fazer as coisas. Independente de a gente querer ou não, tem coisa que a gente quer fazer, tem coisa que a gente não quer. Isso aí é tudo, como todo mundo na vida. E até pra pessoa que é procrastinadora, a rotina vai facilitar a vida dela. Às vezes a gente acha que tá dificultando, mas na verdade tá facilitando a nossa vida ter uma rotina. Acordo todo dia, coloco a roupa, vou treinar, volto, faço café, vou estudar, não sei o que, vou arrumar a casa. É cansativo, é chato ter a rotina, mas se você não tiver rotina, acaba que você não faz nada. E aí, como eu falei, você acaba priorizando aquilo que não deveria ser prioridade e deixando pra lá aquilo que deveria ser a sua prioridade. Por isso que é bom ter rotina, por isso que é bom você acostumar o seu cérebro a ter rotina. Interessante que eu até vi uma influenciadora falando sobre a questão de comida, comentando sobre a questão de... não era nem de dieta dela, era uma alimentação que ela tem mesmo. E o pessoal fala, nossa, mas você não come isso? Tipo assim, tem algum dia que você come isso aqui, que você, tipo, besteira? Ela falou, não, todos os dias eu como a mesma coisa. Não é porque hoje é sábado, meu corpo não sabe que hoje é sábado. Eu sei que é, mas meu corpo não sabe. Então eu vou continuar comendo a minha comida saudável do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, é uma rotina que ela já tem. Então, se a gente não tiver rotina, a gente acaba realmente procrastinando, deixando as coisas pra lá e não fazendo aquilo que deveria ser feito e fazendo bem feito. E tem alguns pontos aqui que eu achei interessante quando eu fui pesquisar sobre isso, né, de como se livrar da procrastinação, é que fala pra gente celebrar as pequenas mudanças. A gente tem uma facilidade enorme de se cobrar. As pessoas cobram a gente demais, mas quando a gente acerta numa coisa, a gente não sabe comemorar, a gente não sabe realmente vibrar com aquilo. Porque eu ouvi um médico falando, essa questão, essa parte da neurociência, né, eu não entendo muito bem, mas ele explicou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou que quando você comemora, quando você vibra, aquela pequena coisa que você conseguiu fazer, que você procrastinava em relação àquilo, e você decidiu, você mudou e começou a fazer aquilo, o seu cérebro ele começa a gostar daquilo. Olha que interessante como o nosso cérebro funciona. Quando você faz, né, quando você começa a ter uma rotina ali e você começa a fazer aquilo, e ele falou só do fato de você sorrir, não sei explicar direito essa questão da neurociência mesmo, mas libera dopamina e você tem prazer naquilo, você começa a gostar de fazer aquilo e você quer repetir aquilo sempre. Então, ou seja, se é uma coisa que é difícil pra você, você conseguiu fazer e você vibra, você comemora por aquilo, uma pequena coisa que você conseguiu fazer, o seu cérebro já entende que ele quer fazer aquilo mais e mais e mais. Mas o fato de se cobrar, se a gente melhorasse pelo tanto que a gente se cobra, a gente seria assim, nossa, muito melhor. Mas não é
Sabe, tem coisa que a gente tem que se cobrar mesmo, mas tem coisa que não adianta também a gente ficar só se cobrando. Vou deixar pra vocês que eu tenho pensado muito sobre essa questão da procrastinação. E sempre que você procrastina, você perde oportunidades. Você perde a oportunidade de mudar, você perde a oportunidade de realmente fazer aquilo que precisa ser feito. Uma consulta médica, seja qualquer outra coisa. Perde oportunidade sempre que você procrastina. Se você deixa de fazer uma coisa que levaria menos tempo agora, fazendo, pra fazer depois, você acaba ficando exausto depois. Porque às vezes você tá cansado, como eu disse, e você vai lá fazer. Então você perdeu a oportunidade, às vezes, de fazer coisas que você gostava pra ter um tempo livre ali, porque você decidiu procrastinar naquele tempo uma coisa que levaria, sei lá, 2 minutos, você demorou umas 5 horas pra fazer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, é um tema muito relevante, é um tema que a gente realmente precisa aprender e ter uma mudança de comportamento. De fato, elas mudem ao nosso redor. Primeiro a gente quer ver as coisas mudando, mas a gente não muda o nosso próprio comportamento, o nosso próprio jeito de fazer as coisas e deixa com que a procrastinação ela nos faça perder tempo e nos faça perder oportunidades. Você hoje possa decidir mudar o seu comportamento em relação à procrastinação na sua vida. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com pelo menos uma pessoa esse vídeo. Eu te desafio também a deixar a procrastinação de lado, de compartilhar depois e compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa, tá bom? E é isso, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!